sala do silêncio na escola. Salinha da calma, tem uns nomes aí, vários nomes assim. Essa ideia tem começado a aparecer, várias pessoas já me perguntaram o que eu achava, professores, gestores, pais, e a resposta nunca pode ser dada muito rapidamente para este caso, porque pode ser uma coisa positiva, mas tem pelo menos 3 efeitos colaterais aqui bem importantes que eu apostaria muito fortemente que poderiam acontecer, que vão acontecer se elas forem implementadas da maneira em que se está pretendendo fazer isso. Porque não é uma coisa simples, ela depende de uma análise um pouco mais complicada para você entender quando que ela faz sentido, para que circunstância que ela faz sentido. Se a gente não endereçar isso, a gente pode prejudicar de uma maneira bastante séria indivíduos autistas que estão na escola aí e que podem estar se desenvolvendo e que, na verdade, no melhor intento de fazer uma coisa muito legal, pode não sair nada disso. Fica aí pra gente conversar. Olá, povão. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, estudando autismo e inclusão escolar, e é justamente esse aqui o tópico, né? Então vamos lá, vamos entender qual é o contexto em que essa ideia surge. Nós temos aí muitos estudantes autistas que apresentam comportamentos desafiadores e importantes, como agressividade, autoagressividade, comportamento de destruição, grito, um monte de coisa, um monte de comportamentos que são complicados, né? São complicados. Também é verdade que uma parte desses indivíduos tem questões sensoriais importantes, né? Por exemplo, pode ter uma dificuldade de lidar com barulho em sala de aula, que realmente é muito complicado para qualquer pessoa. Então, veja, a ideia é mais ou menos a seguinte: bom, então, se esses comportamentos estão acontecendo, então, talvez, né, eles sejam por motivos sensoriais. E aí a gente tira esse indivíduo e leva para uma sala de descompressão, uma salinha do silêncio, e aí eles vão ficar melhor, então vai ser bom. Faz sentido, né? É uma lógica, tem uma lógica aí dentro, né? Dentro desse raciocínio. Beleza, mas é bem mais complicado do que isso. E aí eu vou explicar para vocês quais são os problemas que a gente pode ter. Em primeiro lugar, eu acho que é importante ter essa sala, mas o uso é determinante, é crucial você fazer só a sala. Se você for fazer um saldo no final, provavelmente vai ser muito mais prejudicial, não um pouco. É muito mais prejudicial. Agora, se você fizer de uma maneira conscienciosa, entendendo qual é o processo, aí ela pode ser vantajosa. Então vamos lá, vamos entender aí qual é o processo. Quando a gente olha para o comportamento humano, a gente tem que fazer um exercício de análise, de interpretação, né? E essa análise é objetiva, é muito clara, científica, não é divagando, é porque não sei o quê. Não é isso. É uma análise muito clara. E para a gente fazer essa análise científica, de maneira científica, a gente usa um tipo de avaliação chamada de análise funcional. E existem vários tipos de análise funcional. Hoje, a mais utilizada é a análise funcional do ISCA. E aquela que também endereça valores que a gente entende como importantes, como preservar o vínculo com o indivíduo, a dignidade do indivíduo e tal. É rápido também, portanto, ela é mais eficiente. A gente faz uma avaliação e a gente vai entender, olhando para o comportamento, o que vem antes do comportamento e o que vem depois. O que vem depois nós chamamos de consequência. Qual é a consequência que mantém aquele comportamento? Então, veja, a primeira coisa de todas que a gente precisa entender é isso. É entender essa lógica, ok? Quando a gente entende isso, a gente vai sacar o seguinte, presta atenção, que a maioria das vezes que um comportamento desafiador, interferente, problema, o nome que você quiser dar para esses comportamentos, acontece na escola, a maioria das vezes não é por motivo sensorial, é por outros motivos. Então você, por exemplo, qual é o motivo mais comum? Tá? Tem muita pesquisa sobre isso. O motivo mais comum é para se livrar das atividades. Então o indivíduo se comporta de uma maneira que seja disruptiva ali na sala e ele se livra da atividade. Bom, se esse indivíduo, eu pego ele e levo para a salinha do silêncio, ele não vai estar fazendo atividade. Então, eu vou estar reforçando sempre esse comportamento. Mesmo se for por motivo sensorial. Quando ele sair, eu também vou estar reforçando esse comportamento. E aí, o que vai acontecer com um comportamento cuja consequência é vantajosa? Nos dois casos é vantajosa, tanto quando é sensorial quando é por esquiva, né? O que acontece com esse comportamento? Ele vai aumentar de probabilidade. Então, ao invés de ter menos comportamento desafiador, vai ter mais comportamento desafiador. Porque ele vai estar sendo
reforçado. Então, este é o primeiro problema. A salinha do silêncio, pode anotar o que eu estou falando aqui. Sim, não há a menor sombra de dúvida. Se algum município disser, não, a gente quer implementar, faz o seguinte, eu faço a sugestão. Faz o acompanhamento científico, vai lá, mede quantos comportamentos desafiadores acontecem num mês, por exemplo, faz um gráfico e aí implementa e continua mensurando. Isso que eu estou falando claramente. Não é que é futurologia, tem bandinar aqui, mas é porque tem fenômenos que a gente já estudou, muito bem estudado, então não tem novidade, porque são fenômenos muito bem descritos já pela literatura, foram testados milhões de vezes. Esse é um efeito colateral bem importante, que é inevitável quando você tem esse tipo de sistema, né, em que simplesmente você põe uma sala do silêncio. E aí eu vou dizer já mais para o final o que a gente deveria fazer de fato, né, como a gente poderia utilizar realmente essa sala do silêncio, como seria o apropriado da gente utilizar, né, e ela ser benéfica, tá? Mas antes disso, vamos passar aqui para o segundo problema. O segundo problema é o seguinte, muitas vezes essa sala pode ser utilizada, aí eu não estou garantindo, pode ser utilizada, depende muito do contexto, como uma prática de seclusão. Seclusão é uma prática que atenta contra a dignidade das pessoas e que a gente tem feito um esforço mundialmente falando de eliminar, né, que é você prender o indivíduo dentro do lugar. Você vai lá, põe ele dentro e fecha aquele ambiente. Pode ter vários sentidos nisso, né? A pessoa pode interpretar de várias formas, tipo, eu tô deixando ele lá para ele se regular, ou eu tô deixando lá porque lá tá silêncio, ou simplesmente eu tô deixando lá porque aqui ele tá machucando, ele tá fazendo não sei o quê. Mas tem vários problemas em torno disso, né? Emocionais, em torno da seclusão, e também de segurança, porque o indivíduo está num ambiente sozinho. Então, isso não é apropriado. Aqui na Luna de São José dos Campos, que a gente tem um andar que a gente lida com casos extremos, né? As pessoas sempre acham, elas sempre perguntam, porque a gente tem uma sala que as laterais são emborrachadas, né, para aumentar a segurança. Elas sempre perguntam, elas acham que ali a pessoa é deixada sozinha. Nem quando você lida com casos graves, casos muito extremos, você não deixa o indivíduo sozinho. Nem nesse caso que tem o lugar emborrachado, a parede, não deixa. Então, isso é impróprio, isso infelizmente é uma coisa que pode acontecer. Aproveitando esse ensejo aqui, o principal pesquisador no mundo que tem trabalhado com esse esforço de humanização das intervenções, também em comportamentos agressivos, mas não só, em todo tipo, né? Ele que desenvolveu as principais tecnologias comportamentais para a gente lidar com casos de uma maneira mais humanizada. Por exemplo, eu acabei de falar da avaliação, que é o ISCA, né? Que é a avaliação extraordinária, que hoje é a que vem sendo mais utilizada especialmente em escolas. O nome do criador disso tudo se chama Gregory Hanley, e ele estará no Brasil agora, em dezembro. Vou deixar um QR Code aqui para vocês daqui até o final, para quem quiser participar. É um evento extraordinário. Então, quem está discutindo, pesquisadores, pessoas que estão na gestão, que quiserem implementar sistemas, entendendo toda essa lógica, essa oportunidade do maior pesquisador do planeta aqui, não é uma oportunidade que surge toda hora, então fica aí uma dica legal para vocês, tá? O terceiro efeito colateral que pode acontecer aqui é o seguinte, tá? Bom, veja, quando eu tenho lá aquela primeira opção que eu estava dizendo, o comportamento ou é sensorial realmente, ou ele é para esquiva, para se livrar da atividade, aí você manda para a sala do silêncio. E aí isso acontece mais e mais porque esse indivíduo ele está tendo um comportamento reforçado, porque ele consegue se livrar, né, daquelas atividades e ele consegue também estar nesse outro ambiente sensorialmente melhor. Mas veja, não tem um comportamento dele somente que está acontecendo. Tem o comportamento das pessoas envolvidas na escola, dos professores e outros sujeitos. Então veja, esse indivíduo é um indivíduo que está trazendo comportamentos desafiadores para a sala de aula, que eu não estou dizendo que é fácil, é difícil lidar com isso. Só que quando ele é retirado da sala, o comportamento dessas outras pessoas também é reforçado. Então pronto, você se livrou daquela dificuldade. Ao invés de você ensiná-lo a ficar ali, a ensiná-lo o que precisa ser ensinado, dele estar na sala e aprender as coisas que ele precisa aprender, ele é retirado da sala, ele vai para outra sala e pronto. Então isso também pode acomodar a própria escola. Obviamente a escola não é o prédio, são as pessoas que estão ali. Pode acomodar essas próprias pessoas. É uma opção mais fácil, entende? Então isso também não dá para garantir que isso vai acontecer, isso depende de cada profissional, etc e tal. Mas isso pode acontecer. Agora, como é que a gente deveria utilizar se de fato tem uma sala?
Eu vou explicar rapidamente aqui, tá? O modelo que foi inventado pelo Hanley, né, o Gregory Hanley, que eu expliquei muito bem explicado aqui nesse vídeo, tá? Então depois vocês podem lá assistir com muito mais detalhe, mas é assim. Agora eu vou explicar como é que a gente pode utilizar a sala do silêncio de fato, de uma maneira apropriada, tá bom? Então vamos lá. Toda vez que eu tenho um comportamento desafiador, não tem jeito, a gente tem que fazer uma análise funcional, ok? Tem que fazer, isso não tem para onde correr. Então veja, quando você está falando da iniciativa de ter a sala de silêncio, ninguém está falando de ensinar a habilidade dos profissionais de ensinar análise funcional. Se a gente não falar disso, esquece, né? A gente não vai para lugar nenhum. Então vamos lá. Tem que primeiro fazer a análise funcional. Como eu disse, a análise funcional hoje é mais apropriada para esse contexto, seria o ISCA, né? Bom, fiz a análise funcional e eu sei qual é a função do comportamento. Nessas funções que eu dei de exemplo aqui, as funções sociais, né? Por exemplo, mais ou menos sociais, no sentido que tem um componente sensorial também. Por exemplo, ele pede para sair da sala porque a sala está muito barulhenta e ele quer ir para a sala do silêncio, por exemplo, ou para outro lugar mais silencioso, porque ele vai ali estar um pouco mais relaxado. Só que alguém medeia para ele ir para esse outro lugar. Como é que a gente vai fazer? Primeiro passo, análise funcional. O segundo passo, eu vou ensinar esse indivíduo a pedir para ir para esse lugar. Então, se ele quer ir para a sala do silêncio, eu tenho que ensiná-lo a pedir. Isso chama treino de comunicação funcional. Tem lá todos os procedimentos certinhos. Tudo isso que eu estou explicando aqui, eu já fiz um vídeo explicando bem explicadinho, eu vou colocar aqui, tá? Foi no podcast que eu expliquei. Mas a primeira parte, implementando de fato a intervenção, é o treino de comunicação funcional. Se ele quiser se livrar da atividade, o problema não é o barulho que ele quer ir para um lugar silencioso. É a atividade, ele quer se livrar. Então eu vou ensiná-lo a pedir para se livrar da atividade. Como? Ou verbalmente, ou através de um cartão, depende das habilidades que ele tiver. Ou de sinais e tal. Se for outra coisa, se ele quer, sei lá, ir para alguma sala, uma outra sala que tem alguma coisa, com um mediador, eu também vou permitir que ele vá. Mas eu vou ensiná-lo a pedir. E aí existe um procedimento para isso. Essa é a primeira parte. Agora tem a segunda parte. A segunda parte é importante, que é o treino de tolerância. O que é isso? É que agora, depois que eu já eliminei o comportamento problema totalmente, eu começo a dizer não para ele. Então ele pede para sair para se livrar da atividade, eu digo sim, sim, daqui a pouco eu digo não. Fica um pouco e aí depois você sai. Eu ensino a ele a concordar comigo. Às vezes ele fala alguma coisa, ou eu faço assim, ele dá um toque aqui, ou às vezes ele entrega um cartão concordando, um joia. Ok, vou ficar aqui um pouco mais. Só que eu já tenho um vínculo bom com ele, porque já permiti que ele saísse muitas vezes. Aquele que nunca deixaram, eu deixei. Então, eu estabeleço esse vínculo e aí quando eu introduzo o treino de resposta de tolerância, de modo geral, isso é muito bem sucedido. E aí eu vou aumentando essa quantidade de tempo que ele fica na sala, em vez de sair, né? Aumentando o não. É a mesma coisa em relação à sala do silêncio. Ó, ele está na sala. Ele tem, digamos que eu fiz análise funcional, ele tem um comportamento porque ali é muito barulhento, ele quer um lugar mais silencioso. Beleza. Então eu criei a sala do silêncio, então é o lugar para o qual ele quer ir. Tudo bem. Então eu ensino ele a pedir. Ele pediu, pode ir. Ele pediu, pode ir. Ele pediu, pode ir. Quando o comportamento zerou, comportamento agressivo, comportamento problema, aí eu introduzo o não. Agora deixa ela, não, fica aqui mais um pouquinho, depois você vai. Então eu vou aumentar um pouco, eu vou esticar essa tolerância dele um pouco, só um pouquinho, não pode ser muito. Não, sai a cada 30 minutos, falo, não, agora sai daqui 4 horas, não tem como, né? Não tem condição, né? Então, não, fica aí um pouco mais, daqui a pouco já sai. Então existe toda uma lógica matemática para aumentar isso aqui, tá? Aí a gente vai esticando isso aqui até que ele consiga lidar com aquele ambiente, ele está na sala de aula. E ficar ali e ficar tranquilo, né? E sair só realmente em alguns momentos pontuais. É claro que isso não depende só desta metodologia que eu estou falando. Essa metodologia que eu estou falando é o SBT, Skill Based Treatment, que é uma elaboração do Gregory Hanley, né? Ela depende de outras coisas, depende de eu dizer assim, bom, tudo bem, ele está fazendo isso tudo para se livrar da atividade, mas essa atividade está adaptada para ele? Será que esse ambiente é um ambiente que ele está sofrendo bullying? Será que, enfim, todos os elementos ali que estão presentes, se eles são apropriados para aquele indivíduo? É claro que depende dessas outras coisas. Então eu não estou dizendo que isso aqui sempre vai funcionar de maneira independente, sem entender esse contexto, tá? Mas esses são aspectos bem importantes para a gente lidar com o comportamento problema. Então veja, o comportamento interferente, o nome que você quiser. Então veja, o que eu quero dizer, fechando aqui. Pode fazer sala do silêncio? Pode. Mas se fizer sem mexer nas práticas, implementando as práticas baseadas em evidências que estão relacionadas a isso, ela vai ser um grande problema. E pode anotar o que eu estou falando. Vai ser um grande problema, porque possivelmente
pode acomodar a escola e esse indivíduo ficar sendo mandado cada vez mais e aí ele perde oportunidades de aprendizagem, porque pode ser utilizado como prática de seclusão e com certeza reforçará comportamentos problema, que são justamente os comportamentos que a gente gostaria de evitar. Então esse indivíduo tendo mais comportamentos problema vai ter mais ocasiões de risco, que é um grande problema para ele mesmo e um grande problema para a escola. Então, as coisas não são simples, elas são complexas. Mas elas não são impossíveis, porque elas dependem muito mais de conhecimento técnico. Porque não é como se eu estivesse vindo aqui dizendo, não, pessoal, a sala tem que ser uma sala com LED, com espuma não sei de quê, com não sei o que, não sei aonde, com tal estrutura. Não estou falando de coisas que são estruturais e que vão ter um custo que é outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as pessoas precisam se debruçar sobre a estratégia, sobre o recurso pedagógico. E ele é que é fundamental para determinar se isso vai ser efetivo ou não. Tá bom? Um grande abraço. Mandem para todos aí, porque esse ano é um ano de debate especial em relação à política pública na educação inclusiva. Grande abraço. Tchau.